valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para a nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, um momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Pedi. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Mateus capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessado nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de subornarem o poder infinito. Pedichões inverterados, abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que não lhe competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 25 anos. Até hoje,
Foram produzidas 1.338 edições. Programa Espírita Terceira Chamada fazendo seu papel como um programa espírita de fato, levando conhecimentos. Afinal, somos seres imortais, um projeto de Deus feito para a felicidade. Você, meu querido ouvinte, não vai morrer nunca. O quê? Vai virar Matusalém? Não, calma lá, estou falando de espírito. Nós só estamos de passagem em mais um cenário da reencarnação. E a reencarnação hoje é muito bem estudada, inclusive pela neurociência e tantas outras ciências sérias. Cabe ao espiritismo dar vida a esse conhecimento. Mundo material, mundo espiritual, estamos intimamente ligados. E devemos saber que é Deus, conhecendo as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Então fica conosco até o final desta edição para termos aquela aula de espiritismo no rádio. Rádio Clube do Pará. Então vamos ao conhecimento. Como eu falei, doutrina espírita é a ciência e abrange tantas ciências, inclusive a do conhecimento do corpo humano. Você precisa conhecer o seu corpo humano, porque certas coisas dá para equacionar. E tem muita gente aí que fica perguntando por que as pessoas têm chulé. Olha só, não é pergunta boba não, querido ouvinte. E o Terceira Chamada vai fazer você entender isso. Por que as pessoas têm chulé? Mesmo sem chulé, o pé tem um cheiro característico. Todos os animais produzem certas substâncias no corpo que exalam odor. São os feromônios. Eles servem para identificar o indivíduo e em certos animais como forma de atração do sexo oposto. O chulé aparece quando a pele dos pés é atacada por micróbios, plantas ou animais microscópicos que acabam agindo justamente com o suor do corpo. Aí vai a dica. Logo, devemos sempre consultar o médico, um dermatologista, para saber se o nosso pé não está sendo atacado por algum desses micro-organismos. Terceira Chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo ainda mais. Não seja covarde. Enfrente a luta de todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais acesso. Seja corajoso, não fuja a responsabilidades que você assumiu. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço é facílimo, ad-pa. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, fará uma viagem ao mundo da informação. Sabe por quê? O mundo está acontecendo, 8 bilhões de pessoas, é sinal que tem muita coisa boa acontecendo e você não pode ficar de fora. Também nas plataformas digitais está lá o endereço de algumas instituições espíritas. Isso porque alguns dos nossos expositores
fazem visitas mensalmente a essas instituições, assim como também tem palestras e os próprios eventos realizados pela ADEPA. Detalhe, de repente, pode ter uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. Nesta quinta-feira, eu, Douglas Lopes, estarei presente no Centro Espírita Moura Maria, ali na Cremação. Quer saber o endereço certo? O cartaz já está lá no Instagram e no Facebook. E no próximo dia 30 de março, estaremos fazendo uma viagem à cidade de Colares. A Márcia Libonati me perguntou se eu vou querer ver algum disco voador lá. Não, Márcia, eu vou visitar o Centro Espírita Bênção da Paz da cidade de Colares. Eu e toda a turma do Clube da Alegria Espírita com o Palhaço Chantilly. Será no dia 30 de março, certo? Nós vamos estar lá. Faremos uma palestra espírita, mas se você estiver aí nas redondezas aí, será um período inclusive de feriados aí, visite a cidade de Colares, Centro Espírita Bênção da Paz. O cartaz também já está rolando aí pelas redes sociais. Mas se você for à cidade de Salinópolis, não esqueça também de fazer aquela visita ao Centro Espírita Videira de Luz, que fica localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. E no sábado, às 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo Sintonia, O Caminho. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Mensagem que tanto escutei. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz, não discutir. Que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem
uma curiosidade: corpo humano, habilidades do corpo humano. Afonso Mota, quando eu li essa curiosidade, sabe de que eu me lembrei? Do meu querido amigo Toninho. O Toninho aqui da Rádio Clube do Pará. O homem parece que ele tem o ouvido absoluto. Mas o que é o ouvido absoluto? O ouvido dele é deformado? Não, calma, querido ouvinte, não é. O que é ouvido absoluto? Uma pessoa tem ouvido absoluto quando consegue reconhecer uma nota musical, sem que a outra tenha sido tocada como referência. Os músicos têm o ouvido treinado para distinguir as notas a partir de outras tocadas anteriormente. Até há pouco tempo, acreditava-se que o ouvido absoluto era um privilégio inato de raríssimas pessoas. Hoje, pesquisadores defendem que todos nascem com esse potencial, basta apenas desenvolvê-los. E aí, por que eu falo do Toninho? Porque quando o Toninho está nas produções dele, ele detecta cada coisa. Ele diz: Douglas, tem que fazer isso, tá? Não ficou do jeito. O homem detecta a voz do ser humano como se fosse notas musicais. Mas isso é treinamento, são anos e anos trabalhando, e lógico, o corpo humano vai tendo habilidades. E aqui vai o nosso abraço realmente ao nosso querido amigo Toninho, que muito contribui aqui para que haja realmente com perfeição o Terceira Chamada. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para cuidar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 11 de março de 2024. Internet teoriza sobre situação de Kate Middleton após foto. Princesa de Gales se desculpou por foto publicada. Autor Rafael Yaque. A família real britânica sempre foi capa de tabloides e alvo de teorias em todo o mundo. Nos últimos dias, a grande história que dominou a internet foi sobre o sumiço da princesa de Gales, Kate Middleton. Kate está desaparecida da mídia e fora de compromissos reais desde o Natal. E novas fotos da princesa não são divulgadas desde então. No entanto, neste domingo, dia 10, quando é comemorado o Dia das Mães na Grã-Bretanha, uma estranha foto foi publicada pela família real e enviada para a imprensa com Kate e os 3 filhos. Antes do fim do dia, veículos como a Associated Press se recusaram a publicar o conteúdo, informando a grande quantidade de evidências de que o conteúdo havia sido editado. As teorias dos internautas não pararam e muitos detalhes foram notados, desde os dedos cruzados dos herdeiros ao trono até a grande semelhança do semblante de Kate na foto atual. Supostamente,
de 2024 com uma capa de revista Vogue publicada em 2016. Na manhã desta segunda, a princesa publicou um pedido de desculpas, afirmando que estava apenas experimentando edições. Com muitos fotógrafos amadores, eu eventualmente experimento com edições. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto da família que compartilhamos ontem possa ter causado. Espero que todos tenham uma feliz Dia das Mães. Afonso Mota e Márcia Libonati, a produção do Terceira Chamada colocou essa matéria pelo seguinte fato: muita gente quer ser famoso ou famosa, e quando vê a pressão dos prós e os contras, somem do mapa. Há pouco tempo teve um suicídio aí de uma moça que depois das investigações vieram constatar que foi ela que manipulou a notícia de que ela era namorada daquele youtuber, o Whindersson. E ele dizendo que não era namorada dela, ela dizendo depois que não era namorada dele. E aí ela entrou em parafuso, depressão e tudo mais. E ela pedindo desculpa, mas aí já estava na mídia. E o que foi que aconteceu? Ela não aguentou a pressão e se matou. E todos acusando as mais diversas plataformas digitais que foi a internet que pressionou ela. Esta semana saiu o resultado de parte da investigação. Ela forjou o namoro com o rapaz via internet. Então veja lá, você quer ser famoso, você quer ser famosa, você sabe o que está pedindo. No caso da princesa, no momento em que ela casou-se com o herdeiro do trono, ela viu a pressão. O que foi que ela fez? Ela negou, inclusive, o principado, querendo viver uma vida reclusa com a família. Então, ser muito famoso, né, Afonso, tem o seu preço, né? E será que é isso que vai ser bom para a sua vida? O que você acha, Afonso, disso que eu narrei? O que Terceira Chamada pode chamar até de atenção? Porque tem muita gente aí agora de madrugada escutando um programa depressivo com alguma notícia. Logo no editorial está dizendo: olha o que tu pedes. E a gente tem que entender que as pessoas que se tornam públicas, aí já está o ditado, né? Você se torna público, você parte a fazer a sua história com o olhar de outrem. Virou qualquer coisa. Quer projeção? Te prepara, que tu terás todas as visões, as pessoas te olhando da maior forma possível, tanto positiva quanto negativamente. Quem entra para esse tipo, e nós vemos que a maioria das pessoas que entram nesse processo de ser no público, estar com o público, passam por situações depressivas muito fortes. A maioria de alguns que, não aguentando a pressão, nós temos os suicídios, que coloca a história toda praticamente de grandes atores, atrizes, personalidades através do suicídio e dores, porque quando você se expõe, todo mundo fica querendo fazer uma referência, e como o outro nunca olha para si e gosta mais de olhar para o outro e fazer a referência das vitórias a partir daquele outrem, o sofrimento que nós encontramos envolvido em cada um de nós. Porque quando a gente entra naquele rock antigo, que eu sempre falo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Quando nós fazemos esse processo introspectivo, nos tolerando, nos amando como somos e temos a nossa caminhada, o outro é mera formalidade. Mas algumas pessoas mais fáceis querem se justificar pelo outro. Então vive para o outro. Quando você vive pelo outro, você infelizmente abre um espaço de dor que vai... A única coisa é, quando tu te matares, elas vão dizer: ah, morreu, tá, tchau. E vão buscar outra criatura para tentar. Então, Márcia Libonati, você como uma pessoa que lidar com o público, há de se ter muito cuidado realmente em querer se projetar, porque tem essas cobranças realmente da sociedade, né? E ela veio a público, né, pedindo desculpa, que realmente foi ela que quis editar uma foto, foi ela,
Uma coisa simples, mas que se tornou um bafafá, e a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente quer mesmo, né? É a questão da escolha e os resultados, não é isso? É a questão do modelo, né? Ele é meu modelo, mas a gente precisa ter o autoconhecimento, o autocontrole, de saber se nós podemos chegar até certo ponto e a que ponto podemos chegar. Saber o seu limite, Saber o né? seu limite, né? Lembrando sempre a célebre escrita, né, que Sócrates leu. Correto. Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Então nós devemos saber muito bem o que nós queremos, porque a sociedade ela vai cobrar, principalmente nesse mundo de internet. Mas se você quer ser uma pessoa carinhosa, boa, quer ter projeção, lembre-se, procure sempre dar notícias boas. Faça com que as pessoas lhe procurem pelo lado bom que você é. Aí você vai sempre ter paz no coração, porque nós temos muitas pessoas aí que estão fazendo o dever de casa, mesmo sendo perseguidas, mas estão em paz com a sua própria consciência. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, e é com ele, Pinduca, Sem Você Nada é Bonito. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sei você nada é bonito, fico tão só, não quero ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sei você nada é bonito, fico tão só, não quero ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. E vamos a mais uma curiosidade cultural. Como surgiram os apelidos? O professor de português Júlio César
Pedrosa conta que desde a Roma Antiga os apelidos já eram utilizados. Ciprião, o africano, Cantão, o velho, ou Plínio, o moço, eram artifícios dos quais as pessoas lançavam mão para diferenciar indivíduos com o mesmo nome. O professor salienta que, com o tempo, era comum apelidos acabarem se incorporando ao sobrenome. Sabe de que eu me lembrei agora, Afonso Mota? Do meu querido, de novo ele, Toninho, mas como é que eu sido? Toninho Malvadeza. E também temos o nosso Fábio, que é o chamado Fábio Cebolinha, que não tem nada a ver com Cebolinha no sobrenome, não. Colocaram, mas são duas pessoas agradáveis aqui da RBA. Todos gostam dessa dupla dinâmica aí que trabalha na técnica. Eu também tenho, também tenho, mas não vou falar. Vamos ficar para outra vez. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela. Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de autoestima. Não deseje aquilo que o pertence ao trem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino lhe há de chegar às mãos na hora oportuna, nem mais cedo do que deve ser, nem com atraso. Na hora exata, você receberá aquilo que merece. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Afonso Mota, convulsionários, questão 481 do Livro dos Espíritos. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que dão com os indivíduos chamados convulsionários? E eis a resposta dos imortais: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Afonso Mota, o Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Até lá, sempre teve aquelas almas que pegavam algumas habilidades do ser humano e transformavam em ganhos próprios, fazendo atitudes escusas. Mas com o advento agora da internet, não tem como fugir da verdade. O fenômeno ele existe e mesmo que algumas pessoas tentem utilizá-lo para os seus ganhos próprios, já são desmascarados. É sinal
que o ser humano está realmente levando muito a sério as coisas de Deus, não é verdade? Sim, e em parte, porque a maioria que não quer sair da ignorância, não quer isso que nós estamos motivando aqui, estudar e buscar, ficam presos no que o outro o induz. Tem pessoas ainda que estão presas ainda em quem dá a ordem, como ele não pudesse raciocinar. E a doutrina espírita ela vem nos colocar que todos nós podemos ler o que o Papa, o que um pastor, o que um padre ou que um palestrante espírita fala. Todos nós temos essa liberdade, mas muitas pessoas ficam presas. E os convulsionários que tiveram tempo, já que Kardec mostra aqueles que usavam da fraude para se promoverem, pode prestar atenção, porque quando a gente vai estudar um pouco mais a convulsão, até o nosso irmão epilético, ele sofre convulsões, né? E aí tu tem que entender que o que é a convulsão? É um espírito que está entrando naquela criatura ali que está babando, como muitos dizem, nem toca. Hoje a ciência já nos coloca que aquela baba não faz mal, porque é algo do cérebro da criatura e nos faz com que nós possamos levar ao médico, fazer, e não às vezes, fulano tem epilepsia, é um diabo que está dentro dele, vamos levar para uma instituição religiosa para orar em cima. Não é assim. A doutrina espírita nos leva a refletir e buscar o conhecimento, levar o médico, leve o médico, que aí, de acordo com as necessidades, serão suprimidas e a partir dali a pessoa faz uma mudança. Então, hoje em dia, mesmo como nós colocamos, temos toda uma instrumentação que nos dá de nós vermos o que é a verdade, mas muitas pessoas preferem se fechar e ficar apenas no que o outro fala. Não vai em busca e não se liberta. Aí, fugindo à promessa de Jesus, quando ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É você que procura. Deixa eu ir lá ver realmente o que está acontecendo. Quando te levam para engodos, realmente tu és responsável pelas tuas escolhas, como ainda agora a Márcia falou. Mas nós precisamos estar atentos. Esse olhar com mais equilíbrio nos faz não cairmos em erros. Muito bem. E sempre Jesus sinalizando essas coisas para nós. Inclusive, quando disseram que a menina estava morta, disseram, não, simplesmente dorme. Quer dizer, era um problema neurológico que tinha. Jesus já mostrava que deveria ser investigado. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Diga. É o seguinte, o autoconhecimento que nós possamos ter do corpo e da mente, o controle da energia, o controle da função dos órgãos, o controle do funcionamento e o controle do que a gente pode fazer agora com cada ação, cada comportamento, ele vai nos dar a informação que qualquer coisa que possa acontecer numa situação dessa de convulsão, a gente pode sim controlar. Muito bem. Ter o ajuste e equilibrar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só reforçando o que os dois amigos falaram aqui, Márcia e o Afonso Mota, procure um médico. Procure o médico, não atribua tudo ao demônio. Não atribua tudo ao demônio. Às vezes é simples falta de conhecimento do corpo humano. Porque se você não procurar o médico, você vai cair realmente em fraudes. Eu estava lembrando agora, só para finalizar o quadro, da minha mãe. Quando a minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha, a primeira, como ele estava iniciando no espiritismo. E aí ela, conversando com ela essa semana, ela dizia assim que ela passou muito mal, muito enjoo. Sabe o que o papai dizia? Que era espírito. Ela dizia, hoje meu filho, eu taco-lhe o chinelo na cabeça do teu pai para ele parar de estar falando que era espírito. Mas hoje ele já tem um entendimento. Naquela época ele estava iniciando a doutrina espírita e tudo mais,
ele atribuía aos espíritos. Quando acaba era simples reação do corpo devido a uma gravidez. Não é verdade? Quer falar mais alguma coisa? Sim, só para acrescentar mais, a mania de nós colocarmos a culpa no coitado do diabo é tão grande que ele vai pro céu antes da gente, porque o cara é acusado de tanta coisa que nós fazemos, a gente bota a culpa nesse coitado. Eu acho que ele é o nosso bode expiatório, né? Temos que parar com isso, vamos buscar entender Deus, conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. E aquilo que acusamos, aí nós vamos ser responsáveis, como acabou de falar o Afonso aí, esse negócio de ficar acusando os outros, quando acabam responsáveis somos nós. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME Rumo ao Pai, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai, de subir rumo ao Pai. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, lição de amor. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A lição do amor. Muitas obras já foram escritas a respeito do ódio entre pessoas, famílias ou comunidades.
A literatura celebrizou romances como Romeu e Julieta, a tragédia de um amor tendo como pano de fundo o ódio de duas famílias. As telas cinematográficas e as novelas da televisão vitalizam com cores muito vivas dramas em que o ódio passa de geração a geração. O que quer dizer que a criança, ao nascer, passa a ser alimentada com a informação da necessidade de odiar aquele ou aqueles que seus avós e pais odeiam. Apesar de vivermos o final do século XX, tais fatos não se passam somente nos teatros, filmes ou novelas. Observa-se que no cotidiano existe muito ódio sendo alimentado e transmitido de pai para filho. Não é de se estranhar assim que haja tanta guerra, desentendimento, discórdia entre os povos, pois tudo vem do berço. Desde a gestação, o espírito que anima o corpo do bebê em formação passa a ser sufocado com as emanações do ódio de que se nutrem os familiares, especialmente o pai e a mãe. Seria tão mais digno dos que nos dizemos cristãos que, se não conseguimos perdoar o desafeto, não repassemos aos nossos filhos tal problema. Se a problemática é nossa, nós a devemos resolver e jamais passá-la adiante, mesmo porque, na sequência do tempo, o que era motivo de ódio acirrado se dilui. Por vezes, até os que dizem odiar não recordam com exatidão por que assim procedem, e se desculpam dizendo que são motivos graves de épocas anteriores à sua, que a questão é familiar, etc. Recentemente, podemos observar um caso que nos emocionou. Um jovem de família abastada casou-se com uma jovem pobre e sem nome de família expressivo. Contrariada, a mãe do rapaz o deserdou e ele partiu para outras paragens a refazer sua vida. Constituiu seu lar sobre bases de honestidade e trabalho e repassou tais valores para sua filha. Morrendo muito jovem, deixou a viúva com poucos recursos. Ela, por sua vez, não se intimidou, trabalhou e educou a filha. Certo dia, a avó as procurou desejando ver a neta. Receosa, temia que a nora houvesse envenenado a menina contra ela. Qual não foi sua surpresa ao ser abraçada pela neta de 8 anos e ouvir da sua boca: "Vovó, que bom que a senhora veio. Queria tanto conhecê-la. Minha mãe sempre diz que a senhora é uma pessoa muito boa, como meu pai." Durante anos, a mãe simplesmente passara para a garota a lição do amor, consciente de que as questões que dizem respeito a ela e seu marido não deveriam prosseguir no tempo. A lição de amor comoveu a velha avó, que retornou ao seu lar após a visita, para repensar a própria atitude. Você sabia que os pais são responsáveis pelos espíritos dos filhos? Assim, se eles vierem a falir por nossa culpa, por nossa má educação, teremos de prestar contas a Deus. A maternidade e a paternidade são missões das mais grandiosas que Deus confia aos homens. Assim, ao invés de encharcar os corações das nossas crianças com ódio, ensinemo-lhes o amor, que tem ação libertadora e feliz. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Batemos o martelo aqui sempre. A neurociência já comprova o nosso corpo de carne um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então vamos fazer o bom uso dessas energias que nós manipulamos. Mas aí eu estou um pouquinho fraquinho, Douglas, doente. Não tem problema não. Você pode participar, bastando estar em sintonia conosco, tendo a sua água aí para ser magnetizada pelos benfeitores da humanidade de plantão. Sempre lembrando nosso Senhor Jesus Cristo que jamais podemos perder esse vínculo com Deus. Somos de origem divina. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê.
Tá chateado com alguém? Alguém lhe magoou? Ou você já reconhece que você foi motivo de mágoas? Calma, não se cobre tanto, mas dê um descontinho aí. Vamos consertar as coisas. E o primeiro passo é a oração, reconhecendo em Deus que houve a falha, mas nós queremos a oportunidade da reconciliação. A oração, ela tem vários mecanismos de ajuda e nós precisamos conhecer esses mecanismos. Não desanime nunca. Está acontecendo alguma coisa em casa? Vamos orar. Está acontecendo alguma coisa na empresa? Vamos orar. Está acontecendo alguma coisa na vizinhança? Vamos orar. E a oração, ela modifica todo um panorama psicosfero de perturbações, dando a paz e a calmaria sempre. E unindo os pensamentos, a coisa ganha muito mais velocidade e potência. Quem vai nos acompanhar? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, o Tiago, o Nicolas, Nicael e a professora Jacira Matias, Seginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, mas também em Marituba, o Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e a Tailane, lá no Bairro Novo, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé, na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Afonso Mota e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações, uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver. Hoje é o dia que tu pode fazer a diferença plena em tua vida. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.